Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar essa transmissão falando sobre o resultado das nossas eleições em primeiro turno. Segundo a nossa Constituição, artigo 77, a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, que caiu no dia 2, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, que cairá dia 30, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Então, desta vez, entre o primeiro e o segundo turno, nós temos 4 semanas. Nem sempre isso acontece. Geralmente são só 3. Hoje temos 28 dias, um prazo alargado para nós agirmos. Agirmos como? Com oração e com jejum. Como foi o resultado do primeiro turno? Até agora, 99,99% das sessões já haviam sido totalizadas. O candidato Lula havia conseguido 57 milhões, mais ou menos, né? Cerca de 48%. E o candidato Bolsonaro, 51 milhões, mais ou menos, ou seja, 43%, aproximadamente. A diferença era de 187 mil votos, ou 5,23%. Mas preste atenção, houve nulos, 2,82%. Brancos, 1,59%. E pasmem para o que eu vou dizer agora. Pessoas que não compareceram para votar, pessoas que se abstiveram, 32 milhões, ou seja, 20,95% do eleitorado, quase 21% das pessoas ficou em casa. E não era por causa de pandemia, não. Ficou em casa porque não votou, não quis votar ou não pôde votar. Gente, é 1/5 dos eleitores que não quis votar. O que aconteceu? E se nós juntássemos os que ficaram em casa, os que votaram nulo e os que votaram em branco, e se nós tivéssemos condições de conscientizar tais grupos de pessoas sobre o momento crítico pelo qual estamos passando, quem sabe teríamos ganhado já em primeiro turno. Nós temos pouco tempo para agir. Os nossos inimigos são muitos. Podemos dizer a urna eletrônica. Ninguém sabe o que acontece dentro dela.
e por mais que digam que ela é segura, ninguém conseguiu me explicar por que os Estados Unidos não a adotam, a França não a adota, a Alemanha não a adota. Se ela é tão segura, por que países, que não são poucos, o Brasil é uma exceção, preferem o voto impresso? Por quê? Por quê? E se ela é segura, como dizem, por que não fazer um misto de voto digital, eletrônico, com um comprovante impresso, para que seja possível, caso necessária, uma recontagem de votos? Por que este medo da transparência? Isso é que eu não entendo. Não me cabe aqui verificar se o dispositivo é hackeável, se você pode ou não mudar as linhas de programação, os resultados totalizados, ou por que meios isso pode acontecer. O que me chama a atenção é a obstinação em não deixar fazer o voto impresso. Como diz o resultado, quem não deve, não teme. Mas parece que alguém temendo muito o voto impresso, que pode ser recontado. Bem, além disso, nós temos um Supremo Tribunal Federal hoje extremamente hostil ao candidato Bolsonaro, isso é notório, e a tudo aquilo que ele quer fazer ou decide fazer. E esse tribunal acha que tem poderes superiores a Deus. Deus pode tudo, menos o absurdo. O Supremo Tribunal Federal agora pode tudo e até o absurdo. Deus não pode contrariar o princípio de não contradição. Deus não pode, evidentemente, fazer com que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. O contraditório é absurdo. O Supremo consegue até fazer o absurdo. Por isso estamos preocupados, porque os ministros do Supremo são que compõem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é um tribunal provisório, que só vai funcionar nas eleições. Então, nós temos aqui grandes complicações nas eleições, quando parece que tudo e todos se juntaram contra o presidente Bolsonaro como se ele fosse um inimigo da nação. O que eu acho mais estranho é que as acusações contra ele não vão além de palavras. Eu queria que alguém dissesse, por exemplo, que encontraram um esquema de corrupção na administração dele, de tal modo que ele desviasse dinheiros para a sua própria conta ou para a conta das suas famílias, ou que ele fizesse alguma coisa, como é tão comum em políticos, para seu enriquecimento pessoal em detrimento do país. Parece-me estranho ver como as acusações são de pessoas, ao meu ver, desesperadas. Precisam encontrar alguma coisa. Não encontra, inventa. Bem, seja como for, eu não estou aqui para elogiar nem para criticar a gestão do atual presidente. Não, estou aqui para defender a vida e a família. E eu vejo o próximo dia 30 como sendo um dia em que o Brasil poderá ser destruído. Destruído, padre? Não é um exagero muito grande? Olha para o Chile não está destruído? Você já viu aquelas invasões de igrejas, quebrando imagens de séculos, destruindo aquelas obras de arte e profanando os templos sagrados? O Chile é nosso vizinho aqui da América Latina. Se for eleito pela terceira vez, Deus nos livre, o presidente Lula,
O que podemos esperar do Brasil, senão um desrespeito completo pela religião, a prisão de padres e de freiras, coisas como já estão acontecendo em nossos países aqui latino-americanos que se deixaram levar pelo socialismo ou comunismo? Se Lula for eleito, que freios poderemos ter para evitar que o Supremo Tribunal Federal, por sua conta e risco, declare, por exemplo, que o aborto até 6 meses de vida não é crime, como fez a Suprema Corte da Colômbia? Que podemos fazer para impedir que o presidente da República resolva, por sua própria conta e risco, juntamente com seus partidários, iniciar uma nova Constituição e que nela o aborto se torne um direito ao aborto dentro da Constituição? Assim pretende o presidente do Chile fazer. Que nos vai impedir, se Lula for eleito, de nossas criancinhas que já estão de tal modo alarmadas e doutrinadas pela ideologia de gênero, sejam agora, de maneira completa, robôs, fantoches, autômatos nas mãos de uma ideologia marxista que prega a dissolução da família, a massificação sexual e o desrespeito completo à vida? Eu vejo uma derrota no dia 30 como sendo a destruição do próprio Brasil. Vejo com grande susto, mas não vejo com pânico. Pânico é desespero. Não, isso não. Eu acho que encontrei um meio de fazer com que possamos vencer com serenidade o problema que está à nossa frente, E como a história é a mestra da vida, nós vamos ver o que outros já fizeram. Quando o profeta Jonas pregou para a cidade de Nínive, dizendo que dentro de 40 dias Nínive seria destruída, isso está no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se de seu trono, tirou seu manto real, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e de seus grandes: homens e animais, gado graúdo e miúdo, não provarão nada. Eles não pastarão e não beberão água, cobrir-se-ão de panos de saco, e invocarão a Deus que está em suas mãos. Invocarão a Deus com vigor, e se converterá cada qual do seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrepende-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. Assim decretou o rei de Nínive. Prossegue o livro de Jonas. E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez. A ameaça de Jonas era condicional, se o povo permanecesse em pecado. Como o povo fez penitência, a ameaça não se cumpriu, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se converta e viva. Assim também estamos ameaçados de uma catástrofe sem precedentes.
a eleição de Lula no segundo turno, repito, seria algo pior do que tudo que já aconteceu no Brasil até hoje. Porém, esta ameaça é condicional. Se nós nos emendarmos das nossas más ações, se desviarmos dos nossos maus caminhos, se invocarmos a Deus com orações e com jejuns, a coisa será diferente. Quando houve, no tempo da rainha Esther, uma data marcada para o extermínio dos judeus, data esta fixada por um amigo do rei Assuero, e quando todos os judeus estavam chorando em prantos, porque a data estava marcada para o extermínio de toda a nação judaica dentro do império dos persas, Mardoqueu, que era tio de Esther, foi falar com ela, dar a notícia, ela que era rainha, e disse: não penses, Esther, que por tu seres rainha, ficarás livre do extermínio. Se tu não intercederes por nós diante do rei, e se por algum outro modo Deus nos salvar, não penses que tu serás a única a escapar do extermínio geral. Veja, a rainha então, que foi que ela fez? Ela se cobriu de saco e de cinzas, ela retirou a sua roupa de luxo, jejuou com as suas servas, ordenou que Mardoqueu e os judeus também jejuassem, e ela obteve, assim, graça junto ao rei, para que aquele extermínio fosse revogado. Oração, jejum, humilhação diante de Deus, penitência pelos próprios pecados. Por que o jejum? O jejum é um ato muito bonito, é uma abstenção da comida. A comida é necessária para a nossa vida. O que é necessário para viver? O ar é indispensável, não é? A água. Logo depois do ar e da água vem a comida. Deixar de comer é como renunciar a um pouco da minha própria vida. O jejum tem algo a ver com a morte. Renunciar a mim mesmo até a minha própria vida. O jejum me lembra disso. Eu estou aqui deixando de comer para ter fome de Deus, para pensar em um alimento maior, o alimento eucarístico, o pão da vida, o Santíssimo Sacramento. O jejum é excelente para dominar as nossas paixões corpóreas e para nós pensarmos nos bens eternos. O jejum é maravilhoso, e o próprio Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de começar a sua vida pública, para dar-nos um exemplo. E a igreja, até hoje, faz 40 dias de penitência, na Quaresma, para se preparar para a Páscoa da Ressurreição. Porém, a igreja, muito benévola, só prescreve 2 dias de jejum. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. É quase nada, mas eu acredito que diante da gravidade da situação pela qual passa o Brasil, eu me arriscaria, melhor dizendo, eu me atreveria, eu ousaria a fazer 4 semanas de jejum. E eu convido você a fazer o mesmo. Por quê? Porque quando Jesus voltou do Monte Tabor, quando ele se transfigurou diante dos seus discípulos, encontrou uma multidão em torno dos outros discípulos discutindo porque eles não tinham conseguido expulsar o demônio de um endemoniado epilético. Jesus conseguiu, evidentemente, expulsar, e os discípulos perguntaram para ele:
Por que não podemos expulsá-lo? Eu estou lendo Marcos 9, 28. Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com oração e jejum. Essa espécie de demônios não se expulsa a não ser com oração e jejum. Os demônios são muitos. O possesso de Gerasa, quando Jesus perguntou: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus falou que há uma espécie de demônios que só se expulsa com oração e jejum. Se temos que expulsar do Brasil todas as legiões de demônios que estão tentando fazer a terra de Santa Cruz naufragar, destronar Nossa Senhora Aparecida e colocar no seu lugar o trono de Satanás, se estamos no combate que é espiritual, um combate contra os espíritos malignos que povoam os ares, os potestados, as autoridades, as dominações, temos que usar armas espirituais e não podemos brincar nem descansar. Temos pouco tempo e temos que aproveitar esse tempo que temos com pressa, com diligência. O futuro do nosso país está em nossas mãos. Será, padre, que não seria melhor, em vez de jejuar, a gente fazer um barulho muito grande pelas ruas? A gente mostrar que o povo não está satisfeito com o resultado da votação? A gente fazer uma espécie de alarido muito grande pelas redes sociais para ver se o povo acorda e na segunda eleição deixa de votar no aborto? Tudo isso é possível, mas é secundário. Para ilustrar como isso é secundário, eu vou ler para vocês um testemunho do Monsenhor Philip Rayleigh. Philip Rayleigh, que é o fundador da Helpers of God Precious Infant, os ajudantes dos preciosos infantes, das preciosas crianças de Deus, ou dos preciosos filhos de Deus, como preferir a tradução, não sei. Durante 30 anos, Monsenhor Philip Rayleigh lutou para parar a maré de morte por todos os meios possíveis. Bloqueou o acesso às clínicas de aborto. É a Operação Resgate, em que os pró-vida ficam sem fazer violência, bloqueando a entrada das clínicas de aborto até que chegue a polícia, que depois vai prendê-los e levá-los para a cadeia. Organizou conferências, tomou parte em manifestações de rua, recusou-se a pagar impostos como meio de protesto, impostos que seriam usados para o aborto. No entanto, todos os esforços para levantar a consciência geral sobre o tema pareciam inúteis. Ano após ano, a taxa de abortos aumentava continuamente. Após 20 anos de luta infrutífera, atenção, hein? 20 anos de luta infrutífera, fazendo tudo isso que eu já falei que ele fez. O resignado padre Rayleigh sentou-se diante do Santíssimo Sacramento e disse a Deus: desisto. Não consigo fazer mais. Afinal, eu tentei tudo. Então ele ouviu uma resposta clara. Não sei se a resposta foi sonora ou foi uma resposta apenas interior, mas ele ouviu: por que não tentas rezar? Por que a oração não toma o primeiro lugar? Essas palavras tiveram um profundo impacto no padre. Depois de meditar em todo o assunto, ele decidiu mudar totalmente de abordagem. Oração, jejum e atos de mortificação ocupariam o primeiro lugar. Vou repetir. Oração, jejum e atos de mortificação ocupariam o primeiro lugar.
Ele começou a alugar espaço perto dos abortórios e fazer lá capelas nas quais equipes de 2 pessoas se revezariam a cada hora em perpétua adoração ao Santíssimo Sacramento. Tudo isso ao lado das clínicas de aborto. 48 pessoas, 2 para cada hora, para cada 24 horas. De pé, na entrada do abortório, estaria a próxima equipe de 2 pessoas. Uma rezaria o terço pela mudança de coração da mãe, enquanto outra tentaria conversar com aqueles que entravam no prédio. Quando iniciaram essa campanha pela vida, apoiada pela oração, uma única criança salva era causa de grande alegria. Agora, diz Padre Riley, apenas em Nova York, onde ele mora, né? Cerca de 5.000 mulheres escolhem a vida a cada ano. 5.000 cada ano. Como resultado, no decorrer de poucos anos, dezenas de abortórios foram fechados nos Estados Unidos. Fecharam uma clínica de aborto, onde o aborto é legal? Como é que se consegue isso? Pelo poder da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Padre Riley afirma ter perdido o número de crianças salvas em todo o país. Já não perdeu a conta. Campanhas similares foram iniciadas em cidades por toda a Europa. Somente em Viena, na Áustria, cerca de 4.500 seres humanos são salvos a cada ano. Nós não temos no Brasil aborto legalizado, graças ao bom Deus que criou o céu e a terra. Essa tragédia, esta maldição, ainda não caiu sobre nosso país. Mas lá nesse país onde o aborto já é legal, como o Padre Riley conseguiu maravilhas, não é verdade? E nós? Vamos aprender o exemplo dele. Vamos agora fazer barulho e vamos agora fazer passeatas, congressos, vamos fazer manifestações ruidosas. Tudo isso pode ser feito, mas sem oração e sem jejum, desistam. Oração já estamos fazendo. Vocês podem acompanhar os nossos, toda 3 horas da tarde, nós transmitimos pelo Instagram a adoração eucarística. 30 minutos de adoração eucarística, que nos dá direito à indulgência plenária. É a hora da graça, a hora da misericórdia. Mas que tal começarmos a fazer jejum, além da adoração eucarística? Que tal começarmos o dia comendo pouco, almoçando normalmente e terminarmos o dia também comendo pouco? É uma ideia? Não é para perder a saúde, não. Nem para deixar de lado os nutrientes que são necessários. Mas podemos deixar os supérfluos. O nosso organismo contenta com muito pouco. Grande parte das coisas que nós alimentamos são extra. Poderiam ser retiradas sem fazer falta para a nossa saúde e para a nossa alegria, inclusive. Uma única refeição completa. Talvez o almoço. Abstinência de carne. Padre, 28 dias sem comer carne? Que tal? Não fazer jejum a pão e água. Não façam isso. Pode ser perigoso. O pão tem apenas carboidratos, mas não tem proteínas, não tem vitaminas. Se alguém ficasse 28 dias fazendo jejum a pão e água, eu temeria pela saúde dessa pessoa. Não recomendo isso. Vamos fazer um jejum que preserve a sua saúde. Crianças não devem jejuar, pessoas doentes, idosos que estejam por causa da idade com a sua saúde já debilitada também não devem fazer isso. O importante no jejum não é a gente perder a saúde, não, é a gente sentir fome de Deus
e oferecer a Deus a nossa privação do alimento por algo maior e melhor, certo? Vamos jejuar 48 dias? Nem tanto. Como? Domingo não se jejua. Vão ter alguns domingos por aí sem jejum. É uma tradição milenar da igreja não jejuar aos domingos, para dar vazão à alegria do dia do Senhor. Solenidade também não se jejua. Dia de Nossa Senhora Aparecida, solenidade, sem jejum. Excluindo esses dias, podemos entregar ao jejum com muita alegria. Não só com uma alegria assim, como se diz, pela metade, uma alegria completa. Por quê? Porque a oração e o jejum sempre dão resultado. Não entendi, padre, eu vou explicar. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Estou lendo São Tiago, capítulo 5, versículo 16 e seguintes. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar e o céu deu a sua chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Elias, que era homem como nós, assim diz São Tiago. A oração tem eficácia garantida. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei-vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Mateus 7, versículos 7 a 8. Se a oração fervorosa é sempre atendida, nem sempre ela é atendida do modo como nós esperamos. Carta aos Hebreus 5, 7. É Ele, Cristo, que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, ou seja, ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aparentemente, seu pedido não foi atendido, porque ele morreu. No entanto, prossegue o texto, e foi atendido, por causa da sua submissão. Cristo pediu ao Pai que o podia salvar da morte. Ele foi atendido. Como? Foi salvo da morte, não deixando de morrer, como seria de se esperar, mas ressuscitando ao terceiro dia e sendo exaltado à direita do Pai. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu estou dizendo que a nossa oração e o nosso jejum nesses 28 dias tem eficácia garantida, não quero dizer com isso, necessariamente, preste atenção, que no dia 30 o Lula não será eleito. Como não, padre? Nem sempre Deus cumpre o que nós pedimos da maneira que nós esperamos. Pode ser que ele cumpra de um outro modo. Imagine que o candidato que quer implantar o aborto no Brasil seja eleito, mas por algum motivo fique impossibilitado de governar. Deus é todo-poderoso, ele pode fazer isso. Lembre-se quando Dilma foi eleita pela segunda vez, ela não governou muito tempo, porque veio o impeachment e ela cedeu lugar a Michel Temer, que depois cedeu lugar a Bolsonaro. Então,
ainda que aparentemente nós soframos uma derrota pela subida ao poder de Lula, ainda que Deus permita para nós o que seria uma tragédia, Deus não vai deixar de levar em conta cada lágrima, cada gemido, cada jejum, cada oração que fizemos. Os frutos são reais. Visíveis ou não, eles são reais. Presentes ou futuros, eles são reais. O que nós fizermos pelo Brasil nestes 28 dias vai ter valor de eternidade. Por isso, façamos com afinco, não façamos desanimados nem por brincadeira, nem apenas para desencargo de uma obrigação qualquer. Façamos com todo o amor do nosso coração, porque o demônio não pode amar, mas nós amamos. Nós amamos a Deus e queremos amar sobre todas as coisas, mais que a nós mesmos, mais que a própria vida. E quando nós nos dispomos a entrar nessa luta espiritual, usando armas espirituais, a começar pela oração e pelo jejum, não devemos entrar com o espírito derrotado, não. Lembremos que do nosso lado está alguém que disse: neste mundo havereis de ter angústias, aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. E também ele disse em outro lugar: o príncipe deste mundo já foi lançado fora. Então, aquilo que mais me assusta não é tanto ser perseguido por um governo comunista, ser jogado na prisão, ser torturado. Isso é um mal, sem dúvida, mas é o menor dos males. O que mais me assusta é o Brasil tornar-se uma nação criminosa. O Brasil levantar a sua fronte contra Deus e dizendo: eu não te reconheço como Senhor, eu não te adoro. Horrível. Assim ocorre quando um país, afrontando a lei divina, legaliza o aborto. Pior ainda, quando coloca o aborto em sua Constituição e declara um direito. Imagine que um país colocar na sua Constituição, como pretende o PT, resolução oficial do seu 6º Congresso Nacional, colocar na nossa Constituição as famílias constituídas por casais de pessoas do mesmo sexo. Isso não está na nossa Constituição. Foi uma decisão absurda, digo, o Supremo pode tudo, até o absurdo, de reinterpretar e desinterpretar a nossa Constituição de modo a dar essa monstruosidade que estaria implícita, segundo eles, no nosso Código Civil. Mas a Constituição não fala nada disso. Pelo desejo do PT, a nossa Constituição conteria explicitamente o ajuntamento de 2 homens ou de 2 mulheres como equivalente perfeito de família, com direito a adotar filhos. Eu não sei quando é que virá também a equivalência entre ajuntamento de pessoas e animais com o direito de adotar filhos ou filhotes. Vocês estão rindo? Eu não acharia tão irreal essa hipótese. Absurda é, mas nada que esteja acima da maldade humana. Então, como nós estamos aqui vendo as coisas ameaçadas de ruína, a inocência das crianças, meu Deus, o que resta é a inocência das crianças, como dizia Dom Manuel Pestana Filho. A pureza dos jovens, o que resta da pureza dos nossos jovens, tão massacrados pela pornografia. A santidade das famílias, ferida pelo divórcio instantâneo. Nossa Senhora, que coisa horrível! Nós temos que fazer alguma coisa.
Não temos o direito de dizer, isso não é comigo. Onde estão esses 20% que não foram votar? Onde estão os que foram votar e anularam o voto ou votaram em branco? Onde? E onde estou eu, que até agora não comecei a fazer jejum? Vamos começar. Eu nunca fiz o jejum que agora pretendo fazer. Nunca. Se vocês acham que isso é uma novidade, para mim também é. Mas vamos experimentar juntos esta novidade, para assim nos animarmos uns aos outros, para formarmos uma corrente espiritual, uma rede que pode capturar o inimigo e jogá-lo fora. Uma rede como aquela que prendeu Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, que pescou a imagem dela e a colocou no altar onde ela está agora, como soberana do nosso país. É bonito isso. Vamos fazer uma rede de jejum e de oração. Mas, se você, além de comer, todos nós comemos, né? Se você é viciado em alguma coisa, viciado, por exemplo, em cigarro, esse vício, graças a Deus, eu não tenho. Será uma excelente ideia você abster-se da fumaça com nicotina e alcatrão por 28 dias. Já pensou? Se você é viciado numa droga chamada WhatsApp, você é viciado nela? Eu sou livre desta droga. Louvado seja Deus por isso. E no Telegram me sinto muito mais tranquilo, porque não existe aquele assédio de pessoas, são menos os usuários, as quantidades de recursos é muito grande, mas poucas pessoas já perceberam que vale a pena migrar para o Telegram. A gente consegue passar a usar o aplicativo sem se dominar por uma enxurrada de notícias verdadeiras ou falsas por solicitações. Chega. Que tal você deixar o WhatsApp? Não, padre, sem WhatsApp eu não sei viver. Bem, os viciados em cocaína dizem a mesma coisa. Mas durante muito tempo o mundo viveu sem WhatsApp e era feliz. Dá para fazer uma experiência. Eu fiz, gostei, estou muito bem com o Telegram. E mesmo o Telegram eu fico olhando no celular. Eu uso no notebook para evitar ficar com aquela compulsão de olhar para a tela, o que é perigosíssima e triste. Bem, então vocês podem se abster de várias coisas. Eu gosto muito de cacau em pó. Cacau em pó. Que tal passar 28 dias sem fazer uso deste alimento saboroso? Cacau em pó. Você gosta de chocolate? Chocolate é cacau com açúcar e outras coisinhas. Eu também gosto muito de chocolate. Que tal nós nos abstermos desta iguaria durante 28 dias? Muitas guloseimas são supérfluas. Não se abstenham de frutas, por favor. Fruta é muito bom. Fruta é maravilhosa. Nem se abstenham de verduras, que são excelentes. Mas tem tanta coisa que nós podemos nos abster sem nenhum prejuízo. As guloseimas, as gordureimas. Tanta coisa que nos oferecem para comer que são gostosas, satisfazem ao paladar, mas são de valor nutritivo bastante discutível. Podemos nos abster delas pensando sempre no Brasil. Salva, Senhor, o nosso país, salva. Lembremos que em 31 de março de 1964, o Brasil foi salvo do comunismo, não foi apenas com passeatas gigantescas. As passeatas eram de pessoas que rezavam. Era a marcha da família com Deus pela liberdade. Aquela oração que não tinha nada de partidarismo político, era uma oração suplicando a Deus pela família brasileira para que ela fosse livre do comunismo.
Deus atendeu esta oração. Se nós queremos livrar o Brasil de uma coisa semelhante àquela que o ameaçava em 64, temos que usar os mesmos meios. Os meios não são você recorrer à luta armada, nem você querer fazer o máximo de barulho possível e imaginável, uma tentativa desesperada. Não temos desespero, gente. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creiamos que a nossa oração, ela tem eficácia garantida. Não sei o que vai acontecer no dia 30, não sei. Mas sei que se nós levarmos a sério o nosso jejum e a nossa oração, Deus não vai desamparar o nosso país, qualquer que seja o resultado das próximas eleições. Qualquer. Bem, é o Senhor que governa as nações. O Senhor, diz o livro dos Provérbios, ele muda o coração dos reis, ele dirige o coração dos reis. Ele pode tudo. E diante de Deus, nem a urna eletrônica fraudada tem poder. Diante de Deus, nem as fundações internacionais têm poder. Nem o presidente John Biden, abortista, tem poder. Diante de Deus, nem sequer todos os esquerdistas de plantão têm poder. Deus é tudo. Quem como Deus? Perguntou São Miguel. Vamos levar a sério, eu estou com grande alegria, acreditem, vocês não sabem quanto estou alegre, porque eu recebi de Deus esta ideia, creio que foi dele, então estou esperando que nesse tempo que nós nos dedicarmos à penitência corpórea, além da oração, que o Senhor nos vai mostrar muitas coisas, vai nos tornar mais leves, espirituais, mais desapegados, mais disponíveis para o reino dos céus, e vai nos lembrar o quanto nós somos responsáveis pelo nosso país. E que não é indiferente nós ficarmos bons ou maus, porque uma alma que se eleva, eleva o mundo. E uma alma que peca, enfraquece consigo a igreja toda. Muito bem, já falei muitas coisas, pelo menos as mais importantes, e convido vocês a fazerem esta jornada de jejum de 28 dias. Novidade para você e para mim também. E você sinta-se à vontade para convidar outros para esta mesma empresa, para este mesmo empreendimento, sabendo de que nada que nós fazemos de sobrenaturalmente meritório, oração, jejum, obra de misericórdia, nada fica esquecido. Deus distribui graças proporcionais ao nosso amor. E Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando você faz alguma coisa que pensou ser muito, Deus retribui com muito mais. Para não perder o costume, vamos pedir o que nós sempre pedimos: fraldas, roupinhas de neném, papel tamanho A4, gêneros alimentícios, material de higiene e de limpeza. Mas tudo isso é muito pouco em comparação com a oração e com o jejum. Vamos pedir também, como estamos pedindo todo dia a São José, que envie operários à sua messe, para que esta casa nunca feche as portas ao menino Jesus que vem, na pessoa de uma criança por nascer. E vamos pedir sempre, com aquelas palavras que Dom Manuel Pestana deixou como seu legado para nós: Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grão de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.